Aquela emoção que a gente evita falar que a gente está sentindo, não é mesmo? Que a gente não costuma associar a pessoas vitoriosas. Que a gente faz a fantasia que se a gente falar para alguém sobre ela, a gente está mostrando para o outro a nossa vulnerabilidade. A gente vai falar aqui sobre o medo, sobre como lidar com o medo e sobre ir com o medo mesmo, porque o medo não vai deixar de existir na sua vida. Primeiro, quero te desejar boas-vindas a esse espaço que foi construído com muito carinho. Para quem não sabe, eu já tive aqui no YouTube outra vez, mas querendo ou não, dá trabalho, é um investimento de tempo, e na época eu não estava aberta a fazer esse investimento. Mudei totalmente a perspectiva e hoje eu venho com uma nova proposta, fazendo vídeos mais focados. Hoje eu falo exatamente sobre psicologia, mas mais focado sobre dinâmicas abusivas na vida. Então, você vai ouvir muito falar sobre isso aqui nesse espaço de comunicação. E se você quiser saber mais sobre algum conteúdo interessante, que eu não tenha conteúdo aqui ainda disponível para você, me manda aqui embaixo nos comentários, pode comentar, que eu vou acompanhar e prometo trazer essa resposta, esse conteúdo para você aqui em vídeo, beleza? Para quem não me conhece, eu sou Rebeca Ragone, psicóloga clínica e especialista em trabalhos de dinâmicas abusivas. Eu já atendo há muitos e muitos anos e comecei a perceber na minha clínica um padrão de comportamento de pessoas que viviam dinâmicas abusivas, seja em casa, seja no relacionamento, seja no trabalho. E aí eu resolvi então que essa seria a minha área de estudo principal. E aí com isso eu comecei a perceber que faltava conteúdo acessível e didático, né, assim, de forma que pudesse ser compartilhada. E eu decidi, então, me posicionar e começar a falar sobre isso nas minhas redes sociais. Se você ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo meu arroba. Vai ser um prazer te encontrar lá também. Mas agora vamos lá falar sobre o medo. A primeira coisa que a gente precisa falar sobre o medo é: o medo é uma emoção. E como uma emoção, a gente não controla a emoção que a gente está sentindo. A gente tem emoções básicas que a gente chama, eu vou trazer outras emoções aqui, e o medo faz parte dessas emoções básicas. Então, ela é incontrolável, não tem como você controlar. Sabe aquela coisa de criança, né, que tá com medo de alguma coisa, e os pais falam, não fica com medo, não. Pois é, furada, não rola. A criança vai ter medo porque ela não controla. Agora, como é que a gente vai lidar com o medo? A gente vai lidar, então, cuidando de todo o contexto em volta do medo para que a segurança, a confiança, né, a pessoa possa construir recursos para lidar com o medo e ir com medo mesmo. A gente não pode esquecer que a função do medo é proteger. Ele tem uma função. A gente chegou aqui enquanto sociedade, ser humano, né, Homo sapiens, porque existia o medo que fazia a gente querer se proteger de situações de perigo. Então, o medo, ao contrário do que talvez muitas pessoas pensem, ele não é ruim. Ele é ótimo, ele é maravilhoso. E você querer, inclusive, incentivar as pessoas a não terem medo, é incentivar um comportamento impulsivo que pode ser prejudicial para aquela pessoa. Agora, ter o medo é saber lidar com ele também, né? O medo em excesso, ele vira pânico. E aí a gente está falando de uma coisa que foge mais ainda do controle. Se as emoções por si só já a gente não controla, o pânico mais ainda. E quanto mais pânico, mais medo a gente tem, mais pânico a gente vai construindo, pior é lidar com aquela questão que causa pânico na gente. Então a gente tem que separar primeiro isso. O medo não é pânico. E quando vira pânico, a gente precisa aprender a tratar. Quando vira medo, a gente precisa aprender a lidar. Quando vira pânico, a gente está falando do medo que congela. É óbvio que existem aqui gradações, vocês vão ouvir muito falar sobre isso. Existem gradações do medo. Então, quando a gente está falando de uma coisa que congela, a gente está falando que impossibilita essa pessoa de viver uma vida. Que em algum momento essa pessoa vai deixar de fazer alguma coisa que é importante para ela porque ela está congelada naquele medo. E aí a gente precisa cuidar, dentro dessas gradações do pânico, desse congelamento no medo. E aí a gente trata clinicamente. Hoje a gente vai falar principalmente aqui sobre como lidar com o medo, a emoção medo, quando ela não congela, mas quando ela tá naquele passo assim, quase congelando, que a gente tá todo cagado para ir, mas tá morrendo de medo de ir. Ao contrário do que a gente entende que é o medo, né?
Como eu comecei aqui a introdução desse vídeo, a gente entende que o medo é aquela coisa, aquela emoção que os corajosos, as pessoas de sucesso não têm. A gente enxerga o medo como sendo, na verdade, uma coisa de uma pessoa que não tem sucesso. E isso, na real, é uma grande mentira. Todas as pessoas do mundo têm medo, até aquelas que parecem não ter. Aí a gente chama, essas são as contrafóbicas. As pessoas que parecem que não têm medo, mas na verdade tá tudo cagado lá por debaixo dos panos, lá no famoso inconsciente, tá tudo cagado. Então, e aí a gente acaba associando o medo a pessoas que têm algum nível de fracasso ou pessoas que não são vitoriosas socialmente, como se isso pudesse ser referência de alguma coisa. Mas não é. As pessoas que são super bem-sucedidas, são referências de sucesso, enfim, como você quiser chamar, essas pessoas lidaram com os medos dela. Esses dias, inclusive, durante um processo terapêutico, eu estava atendendo uma pessoa que falou assim: mesmo quando eu resolver a questão X que eu estou tratando aqui, eu não vou deixar de fazer terapia, porque eu percebi que os líderes da empresa que eu trabalho todos fazem terapia, e eu quero chegar longe, então eu também quero fazer terapia. E é isso, assim, os líderes, as pessoas de sucesso, as pessoas que estão lá em cima, muitas vezes fazem terapia. Eu não posso falar que todos fazem, porque eu não conheço todos os líderes do mundo, né? Mas muitos deles fazem terapia e chegam lá fazendo essa construção, essa inteligência emocional que a gente tanto fala, né? Então, essa inteligência emocional vem exatamente do conhecer as emoções e saber como lidar com elas. Não dominar, gente. Dominar a gente corta aqui do vocabulário, porque não existe controle sobre emoção, como eu já falei. Então, a gente aprende a lidar. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer nesse trabalho é entender que tá tudo bem você sentir medo. Você não é menos porque você está sentindo medo. Na verdade, você é até mais porque você já sabe o que é o medo da sua vida e assim você já tá um passo à frente de muita gente que nem sabe o que que é sentir o medo, né? Que foge tanto do medo que nem permite sentir. Então vamos deixar sentir esse medo aí e entender, escutar, perceber o que que esse medo tá falando para você. O medo é de quê? Como é que ele soa para você? Como é que ele aparece para você? Por exemplo, talvez isso aqui seja um gatilho para alguém, tá? Eu tenho medo de aranha. E é muito engraçado, porque quando eu tenho alguma questão assim com uma aranha, alguém vira para mim e fala assim: mas ela não vai te picar, não. Fala, mas não tem problema, não tem medo de morrer. Essa aí não é venenosa. Falam assim: essa aí não é venenosa. Não me interessa. Eu não quero que essa aranha encoste em mim. O meu medo é da aranha encostar em mim. E aí, é óbvio que dentro do meu processo terapêutico eu já cheguei nas minhas conclusões sobre isso. Mas você entende o que eu quero dizer quando eu falo do percebe o seu medo? O que que esse medo fala sobre você? As pessoas associam o medo da aranha a ser picada pela aranha e ter o veneno. O meu medo não é o veneno, é o veneno de menos. O meu medo é ela encostar em mim. Então a gente precisa entender sobre os nossos medos, olhar para eles, entender sobre eles, para entender como é que a gente vai criar os recursos para lidar com eles. Uma armadilha no trabalho com medo é o cuidado para você lidar com expectativas externas. O que que eu quero dizer com isso? Com expectativas do famoso deverias, né? Assim, o deverias. Então, às vezes, a gente está ali no nosso trabalho emocional sobre o medo, lidando com o nosso medo, mas aí vem uma expectativa de, porque você deveria tal coisa. Por exemplo, uma pessoa que quer fazer uma transição de carreira, mas de alguma forma as pessoas ao redor ou a sociedade diz que não, você deveria investir na sua carreira atual, porque você já fez tantos anos de faculdade, você deveria continuar fazendo o que você faz. E essa pessoa está morrendo de medo de conseguir focar em fazer essa transição de carreira. E ela acaba escorregando na expectativa externa sobre ela, de não vou fazer a transição de carreira, então, porque eu deveria estar focada na minha carreira de graduação, porque eu não posso fazer uma transição de carreira porque eu já tenho, sei lá, quantos anos e agora não é hora mais de fazer transição de carreira, porque eu tenho filho e agora não é mais de fazer transição de carreira. Um monte de deverias, um monte de introjeções e de falas que não são daquela pessoa. E aí, qual é o perigo disso? Isso tira a pessoa do foco. Isso tira a pessoa do contato do que pode ajudar ela, o que pode motivá-la a poder passar pelo medo, a poder atravessar esse túnel de mãos dadas com o medo, que é a transição de carreira nesse caso. Então, essas expectativas externas também são
fugas, digamos assim, são situações que podem te fugir o foco. Então, lista as suas expectativas externas, assim, o que que as pessoas falam sobre as expectativas externas em relação a isso, que você sente que pode ser uma pressão para você e que pode te atrapalhar. Sabendo isso, você já vai saber, por exemplo, o que que você precisa estar atenta para não cair na armadilha de perder o seu foco, que é o que importa aqui, e ficar com o foco de uma outra pessoa, ou de, enfim, a sociedade de uma forma geral, que não importa, porque no final das contas, a caminhada é sua, então a gente tem que olhar o que importa para você. E aí a gente pode ir por uma camada um pouco mais profunda dentro desse trabalho emocional, mas ainda assim, aqui superficial, tá? Que é o que o seu medo fala sobre as suas feridas na vida. Essa é muito interessante. Às vezes a gente vai ter um medo que a gente vai falar assim, não tem nada a ver. O meu próprio medo da aranha, por exemplo, não tem nada a ver, só uma fobia. Se você olhar, por exemplo, num livro, um próprio livro que define transtornos psiquiátricos, a fobia de animais, tá dita lá como algo que pode ser sem causa explícita, né? Sem causa, enfim, sem causa. Mas na real, não é sem causa. Sempre tem algum fundo, alguma questão. Então, o medo que para você pode ser um medo muito bobo, um medo de um bicho, um medo, sei lá, de dirigir, o medo de mudar de carreira, o medo de sair de casa, o medo de, posso listar 1 milhão de medos aqui, o medo de fazer uma escalada. Ele sempre vai ter uma questão emocional envolvida de alguma ferida sua. E aí, se você, por exemplo, faz um acompanhamento psicoterapêutico e você consegue perceber a origem daquele medo, sobre qual ferida aquele medo fala, esse recurso pode ser muito bem utilizado. Você vai ter um conhecimento a mais sobre você. E é natural que a gente tente, muitas vezes, repetir as nossas feridas de infância como uma forma de tentar sanar essa ferida que não pode, essa ferida que não pode ser curada no passado. O nome disso é compulsão à repetição. E aí a gente fica sempre tentando voltar para aquele mesmo lugar. Mas se você conhece os seus medos, a gente pode cuidar para que numa próxima vez que você comece a perceber, né, consegue mapear e começar a perceber que está entrando de novo naquela ferida, você possa cuidar de não entrar. Você possa cuidar de você de outra forma, sem necessariamente precisar entrar em contato com aquele medo, para então tentar fechar aquela gestalt, como a gente fala na gestalt terapia, tentar fechar aquela situação que ficou aberta e que você não pôde ter talvez o cuidado que você precisava. E aí a gente pode construir outros recursos de você cuidar de você. E isso também ajuda a diminuir o medo, te dá maior segurança, maior sustentação em você mesmo. Bom, já falamos sobre identificar o medo, sentir o medo, entender as conexões de feridas da sua história que podem estar ligadas com aquele medo. E agora vamos de recursos para lidar com esse medo. Então vamos lá. Se a gente tem um medo, a gente precisa entender em que momento você vai precisar enfrentar esse medo e quais recursos você vai precisar. Se você for fazer um macarrão, por exemplo, você vai precisar pegar uma água, uma panela, uma jarra de água, sal, a massa, alguma coisa para fazer o molho. Não é assim? Lidar com medo é igualzinho. A gente vai fazer assim. A gente vai entender qual é o medo, o que que a gente precisa cuidar e quais ferramentas a gente vai usar, beleza? Então vamos lá. Se a gente está falando, por exemplo, de uma transição de carreira, eu vou pegar o mesmo exemplo para ficar mais fácil de entender. A gente precisa entender quais são os medos envolvidos aí. O medo é de faltar dinheiro, por exemplo. O medo é de não conseguir. O medo é do esforço que vai ter que ser feito. Quais são os medos ali? E aí a gente está lidando os medos, aqui a gente está nomeando esses medos. Nomeando esses medos, a gente vai olhar o que que eu preciso fazer, então, para não passar por eles, né? Não dar de cara com eles. Então, se o meu der faltar dinheiro, eu vou fazer uma reserva financeira maior para poder fazer essa transição. Eu vou investir num curso melhor que possa me dar um retorno mais rápido, né? Ou eu vou, enfim, vou contar com a ajuda de alguém para poder fazer essa transição. E aí, enquanto eu estou fazendo a transição, tem alguém aqui me dando suporte financeiro, né? Um parceiro ou uma parceira. Se for, por exemplo, o que as pessoas vão pensar se não conseguir, aí, ó, já trouxe uma deixa, né? Do não conseguir
Será que é sobre o que as pessoas vão pensar? Aí a gente volta para aquela questão lá do foco, lembra que eu falei? Então, será na verdade, a gente está falando que está mais preocupado com o que as pessoas vão pensar de você do que de você conseguir? Ou será que é do fracasso? E como é que é lidar com o fracasso? O que que é o fracasso? O fracasso é não conseguir de primeira? O fracasso é demorar muito para conseguir? E aí a gente vai criando as ferramentas aí. O que que faz para não fracassar? Vou fazer um curso melhor, então? Vou investir num curso melhor e não num curso tão simples para fazer essa transição? Vou conversar com pessoas que podem me dar uma consultoria sobre como é que vai ser feita essa transição? E assim você vai construindo não só as ferramentas, mas o conhecimento e mapeando sobre como enfrentar o medo. E aí, quando você tiver listado os seus medos, permitido sentir esses medos, entendido quais são as questões que te limitam nesses medos e construído as ferramentas ou as soluções para lidar com esses medos, aí é pegar isso e ir com medo mesmo. Porque o medo, como eu já falei aqui, não é controlado. Você não vai deixar de sentir o medo. Você precisa sentir o medo para ele poder te proteger. É assim que você se protege. Só que você pode se proteger indo com medo e pegando também os recursos para se acontecer alguma coisa e você escorregar com medo, você sabe o que fazer. Porque você já fantasiou, você já construiu, já pensou, já elaborou, já construiu ferramentas para poder lidar com esse medo. Então, essa é a hora do vai com medo mesmo. Agradeço muito a sua companhia. Espero que esse vídeo te ajude. Se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu te ajudo, ou então me manda lá um direct também que eu te ajudo no Instagram, tá bom? Foi um prazer e até o próximo vídeo. Ah, não se esquece de fazer aquele protocolo todo, né? Seguir, curtir, compartilhar com quem tá com medo, tá precisando de ajuda, tá bom?